E nós vamos falar agora sobre a fila na frente do sindicato lá em São Paulo, o Sindicato dos Professores, né, que o pessoal tem que assinar aquela velha história do retorno do imposto sindical, que o pessoal tem que assinar uma carta de próprio punho, não sei o que lá. Uma das decisões mais absurdas do STF. É impressionante como que o pessoal que fez o L, isso aqui são professores, tá? Eu vou te dizer, acho que é uma parte que fez o L, tá? E se ferrou bonito nessa história. Tá tendo que agora ficar horas e horas numa fila para assinar uma carta para poder o sindicato não tirar dinheiro da conta deles. Olha o absurdo que é isso, né? Mas, de novo, nem vou falar para esse pessoal fazer o L, porque eu acho tão absurdo esse negócio de sindicato que eu não desejo isso, nem para o meu pior inimigo eu não desejo isso. Lamento pelo pessoal que fez o L entre os professores, mas é um absurdo isso daqui, né? É um absurdo essa decisão de voltar com o imposto sindical depois que o Congresso tinha acabado com isso. Vamos entender esse caso aqui? Pois bem, vocês sabiam disso, e eu falei que isso ia acontecer antes de começar a acontecer. Eu já fiz vários vídeos depois mostrando filas de empregados de não sei o que lá, tal sindicato tal assim assim, sindicato tal assim assim. Mas quando teve a decisão do Gilmar Mendes, que ele mudou de ideia, ele mudou o voto dele. O Gilmar Mendes mudou a posição dele nesse assunto justamente para favorecer o Lula. E voltou com esse negócio da possibilidade da assistência social, né? Ou seja, o que é isso? Foi uma decisão do STF, não foi decisão do Congresso, tá? O Congresso acabou com o imposto sindical, não existe mais imposto sindical, mas houve uma decisão do STF que era justo a chamada contribuição assistencial. O que é isso? É uma taxa que é definida pelo sindicato e que todos os trabalhadores associados àquele sindicato, mesmo que não sejam inscritos no sindicato, né, eles têm que pagar essa taxa, a menos que eles vão lá no sindicato e façam uma carta dizendo que não querem, né? E aí eu expliquei que a ideia disso era justamente ajudar o governo Lula. Como assim ajudar o governo Lula? O governo Lula não tem povo. O Lula foi eleito em 2022 e você não vê ninguém apoiando o Lula. Cadê os apoios do Lula? O Lula fez o evento dia 1º de maio, lá não foi ninguém. E a desculpa do Lula para essas coisas, que ninguém apoiava o Lula, é que ele perdeu os sindicatos, e os sindicatos eram a forma de apoio. Aí você fala assim, pô, que sacanagem, né? Porque não deveria ser assim, né? O sindicato deveria lutar pela categoria. Deveria ser o interesse dos trabalhadores daquela categoria que o sindicato deveria correr atrás, não atrás de eleger o Lula. Isso não tem lógica nenhuma. Mas a gente sabe como é que funciona essas coisas, né? E aí, o que o Gilmar Mendes decidiu? Que era válida essa contribuição assistencial, que era inconstitucional antes, tá? Já tinha sido definida pelo STF como inconstitucional. O Gilmar Mendes mudou o voto dele e aí tornou esse troço constitucional, tornou válida essa cobrança. Só que com esse porém, que tem que haver o direito de oposição dos empregados, né, das pessoas naquele sindicato. E aí eu avisei na época, logo que foi aprovado esse negócio, logo que o STF falou isso daí, eu falei, sabe o que vai acontecer? Os sindicatos vão colocar tudo quanto é dificuldade possível para você fazer a sua carta de oposição, que eles chamam, né? Aí vou inventar que não, que você tem que entregar a sua carta das 3 às 4 horas da tarde no escritório que fica no 15º andar de um prédio que não tem elevador e tem que ser escrito de próprio punho, de trás para frente, em Klingon e não sei o que lá, enfim, iam botar tudo quanto é dificuldade possível para o trabalhador não poder fazer a oposição. E foi isso que a gente vê, é isso que a gente vê acontecendo aí na prática. Tudo quanto é sindicato inventou essa contribuição assistencial, que lembra, é pior essa contribuição assistencial, por quê? Porque é o valor que o sindicato decide. O imposto sindical antes era alguma coisa, acho que é 1,5% do que você recebe, era um valor pequeno, fixo, não podia ser outro valor diferente desse. Já era um absurdo, porque, de novo, eu não sou contra sindicato, não. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de se associar em um sindicato para buscar melhores condições e coisa e tal, mas as pessoas têm que se associar voluntariamente. O que você não pode ter é o que você tem aqui no Brasil hoje, que você não gosta do seu sindicato é uma bosta, não faz nada, e você é obrigado a pagar o sindicato do mesmo jeito. Isso que não pode, isso é um absurdo. E aí, o que aconteceu, né? O imposto sindical já era um absurdo, esse foi extinto, não tem mais desde 2017. Isso já foi validado e coisa e tal, já acabou mesmo. Só que aí, com a volta do Lula, o Gilmar Mendes inventou essa história. Eu falei, não, o que vai acontecer, né? É lógico, né? Os sindicatos eles podem botar o valor que eles quiserem, 2%, 3%, 4%, o valor que eles quiserem. Eles botam um valor altíssimo, por quê? Porque eles vão tentar parar no outro lado, impedir as pessoas de irem lá fazer a carta de oposição. E dito e feito, eu falei isso antes de começar a acontecer essas filas. Agora a gente vê o tempo todo, volta e meia eu faço vídeo aqui falando, olha lá, a fila dos trabalhadores querendo apresentar aqui, ó, esse sindicato exige carta de próprio punho desautorizando desconto de salário. Por que não pode ser um e-mail? Por que não pode ser um WhatsApp?
né, se o objetivo é dar ao trabalhador o poder de se opor a essa decisão do sindicato, deveria ter um WhatsApp que você manda mensagem lá e acabou, desautorizei, não quero mais, e pronto, né? Mas não, eles inventam coisas para dificultar, carta de próprio punho, ou seja, você tem que perder o seu dia para ir lá no sindicato, uma fila enorme aqui, ó, tem um monte de imagem dessa fila aqui, ó, fila enorme, isso aqui é Sindicato dos Professores, tá? Em São Paulo, em algum lugar de São Paulo isso daqui. E aqui, ó, mais fila aqui, a fila enorme de gente. Por quê? Porque eles exigem que vá você perde o dia inteiro fazendo isso e tem que ir de próprio punho. E eles vão arrumar coisa, tá? Se chegar com a identidade antiga, eles vão dizer que não, que tem que ser identidade com menos de 10 anos de validade. Tem alguma lógica isso? Não, não tem lógica nenhuma. Eles querem dificultar você de fazer oposição, né? Teve uma época, teve um sindicato que chegou a botar uma caixa de correio para você mandar um e-mail com o texto da oposição. Só que a caixa de correio enchia, né? Que todo mundo mandou o texto da oposição, e aí eles não renovavam, eles não apagavam para você não poder mandar mais. Então você não conseguia mandar o e-mail. Cara, é um absurdo esse tipo de coisa, é uma coisa totalmente sem sentido, é uma sacanagem que fizeram com o trabalhador. O Lula, o governo Lula, o Lula que diz que gosta do trabalhador, que diz que é a favor dos trabalhadores, é do Partido dos Trabalhadores. Olha a sacanagem que o Lula fez com os trabalhadores. É isso daqui, obrigar você a perder dias numa fila para poder não ser descontado um valor exorbitante dos sindicatos. Isso tudo com a desculpa de que não porque sindicato é importante, não, sindicato não é importante. O que me leva ao outro ponto. O que fez o Gilmar Mendes tomar essa decisão? Para pensar um pouquinho. Porque o Gilmar Mendes, em tese, ele não é de esquerda, ele não é do Lula. O STF já ajudou o Lula a ser eleito em 2022, né? Praticamente botou o jabuti no alto da árvore lá, né? Jabuti no alto da árvore, meu amigo, alguém botou ele lá, não tem como o jabuti chegar no alto da árvore, né? O STF botou o Lula lá na presidência da República, inclusive o Gilmar Mendes falou isso com todas as letras. Você lembra quando teve uma briga naquele negócio da aprovação da PEC, das decisões monocráticas no Senado? Isso já tem alguns meses, né? O STF falou, não, que o Lula tem que lembrar que se não fosse uma decisão do STF, ele não estaria ali, né? Cobrou, meu amigo, falou, foi a gente que te colocou aí, Lula. E a gente sabe que foi, né? Foi isso mesmo, né? Mas por que depois disso, quando o Lula tomou posse, o Gilmar Mendes ainda foi lá e ainda ajudou o Lula nessa questão do sindicato? Não precisava, né? Qual que é a lógica disso? E eu te explico para você qual é a lógica disso. A lógica disso é que, de novo, esse pessoal não gosta do Lula, não. Eles gostam do PSDB. Eles querem o pessoal da centro-esquerda, PSD, PSDB, Geraldo Alckmin. Eles querem essa turma que são os amigos dele. Só que para essa turma poder fazer alguma coisa, eles precisam acabar com a direita. A direita tem que sumir. E aí qual deve ter sido a lógica que o Lula falou para o Gilmar Mendes que convenceu ele? Olha só, eu estou transplantado aqui, vocês me transplantaram, botaram o jabuti no alto da árvore, eu não tenho povo. Vai ficar estranho isso, né? E tá ficando, fica estranho mesmo esse negócio, né? Eu preciso da volta dos sindicatos, eu preciso do povo do sindicato, que ninguém me leva a sério. A única maneira de eu ter algum apoio popular é eu pagando o sindicato e o sindicato obrigando os cupincha dele lá a fazer alguma coisa, né? E aí, essa foi a decisão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes fez isso porque ele queria uma forma de não ficar muito estranha a presidência do Lula, de ter gente no povo do Lula. E o pior é que não deu certo. Por quê? Porque é lógico que os trabalhadores, eles achavam que os trabalhadores não iriam fazer carta de oposição. Não, porque o trabalhador, ele gosta do sindicato, no fundo ele gosta do sindicato. É que ele não quer, não sei o que lá, o imposto sindical, mas ele gosta do sindicato. Gosta nada. Tudo quanto é trabalhador aqui no Brasil já percebeu que sindicato é uma cambada de pelego que se encosta ali em cima do trabalho do imposto sindical, em cima do que recebe dos trabalhadores e não faz porra nenhuma que preste. Ah, mas o sindicato conseguiu um aumento de não sei quantos por cento. Conseguiu, meu amigo. A empresa daria aumento do mesmo jeito, porque a empresa precisa dos funcionários também. Não tem esse negócio, não. O sindicato vale muito menos do que esse pessoal pensa. Não estou dizendo que não seja importante em algumas situações, não. Em algumas situações pode ser interessante. Mas se for um bom sindicato, as pessoas vão pagar, meu amigo. Não tem essa. Se eu estou ganhando com aquilo, se eu estou tendo vantagem com aquilo, por que eu não vou pagar o sindicato? Eu que tenho interesse em pagar o sindicato, estou ganhando com aquilo. É que o pessoal sabe que a história não é essa. Aliás, o sindicato adora sacanear o trabalhador ao invés de ajudar o trabalhador. Eu explico. Quando você tem negociações e coisa e tal, o que o trabalhador quer tipicamente é mais dinheiro. É isso. O que o trabalhador quer é aumento de salário.
Mas para o sindicato isso não ajuda muita coisa, por quê? Porque vai negociar com o patrão vai oferecer, sei lá, aumento de 3,2%. Pô, é muito pouca coisa. Não dá para fazer propaganda com isso. Aí o que o sindicato faz muitas vezes? É o sindicato que faz isso, tá? É o sindicato que sacaneia você desse jeito. Ele fala, ele negocia com o patrão falando assim, não, dá 3% de aumento só, não dá 3,2%, não dá 3% de aumento só, e dá creche e, sei lá, auxílio dentadura e não sei o que lá, e não sei o que lá, que são coisas que se você for ver, não vale nada para o trabalhador no final das contas, assim, tirando um ou outro trabalhador que vai precisar disso, a maior parte preferia ter o dinheiro e ele próprio pagar a creche, se fosse o caso, ou ele próprio comprar dentadura, se fosse o caso, ou ele próprio fazer as coisas, se fosse o caso. Mas o problema é que para propaganda do sindicato fica ruim colocar só 3%. Então 3% é muito pouco, né? Fica feio, né? Então os sindicatos, não é os patrões que buscam isso, não. É os sindicatos que falam, não, diminui o aumento, mas me dá não sei o que lá, auxílio não sei o que lá, auxílio não sei o que lá, para poder dizer que tem alguma coisa. Ou seja, o sindicato sacaneia o empregado, sacaneia o trabalhador, para poder ele fazer uma propaganda mais bonita depois, dizer que está fazendo coisa pelo trabalhador e coisa e tal, no final das contas. Enfim, a maior parte dos trabalhadores já percebeu isso. O sindicato é uma inutilidade no Brasil. Não estou dizendo todos, não. Pode ser que tenha algum bom. Se tiver algum bom, ele não tem problema, amigo. Eu tenho certeza que se tiver um sindicato bom, que realmente corre atrás de ajudar os trabalhadores, eu tenho certeza que os trabalhadores vão querer pagar esse sindicato, não vai ter problema nenhum de falta de dinheiro ali. A questão é essa, um monte de sindicato de pelego, que não faz porra nenhuma, que fica só servindo de militância paga pro Lula, e aí quer tirar dinheiro dos trabalhadores, os trabalhadores têm que se sujeitar a esse tipo de coisa. E lembra, muitos fizeram, mas teve muitos que não puderam, que não tem criança em casa, que não tem como fazer isso, vai acabar sendo mordido numa mordida dolorosa no seu salário. Agradeça ao Lula, faz o L aí, faz o L, porque professor, meu amigo, teve muito professor que votou no Lula, né? Infelizmente a verdade é essa.